dia, Parnamirim, bom dia, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que começamos mais um Debatendo com Fábio Holanda, numa semana em que o Brasil está atônito com tantas denúncias de corrupção. E eu gostaria de começar esse programa trazendo para vocês uma frase do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, que disse o seguinte: o poder não corrompe o homem corrompe o poder. E essa frase está dita na petição inicial do Procurador-Geral da República, Janot, na denúncia que ele faz ao que chamou de quadrilhão do PMDB. E qual seria esse quadrilhão? Seria uma quadrilha do PMDB da Câmara dos Deputados, chefiada pelo presidente da República, Michel Temer, e tendo como membros, segundo Rodrigo Janot, os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, além do ex-líder do PMDB na Câmara, Gedel Vieira Lima, e do ex-governador Moreira Franco, atual ministro, e também do ex-deputado Eliseu Padilha. Esse grupo, pasmem, parnamirinenses e norte-riograndenses, teria desviado mais de 500 milhões de reais dos cofres públicos. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, eu estou dizendo que, segundo o Ministério Público Federal, segundo a instância máxima do Ministério Público da República Brasileira, teria sido desviado por esse grupo. E também que esse grupo teria causado um prejuízo de 29 bilhões de reais de várias empresas e instituições brasileiras, especialmente da Petrobras. Essa semana também nós fomos surpreendidos com o bunker de Gedel Vieira Lima, um dos próceres do PMDB nacional. Gedel Vieira Lima, cujo irmão é deputado federal também pelo PMDB, Gedel que já foi ministro dos governos Dilma e do governo Temer. Gedel foi encontrado num apartamento com as suas digitais, literalmente com as suas digitais, 51 milhões de reais. Agora, o mais grave, essa denúncia, para ser recebida, terá que ser votada na Câmara dos Deputados. Eu não acredito, eu não quero acreditar que os nossos deputados federais, por mais que essa Câmara esteja mal avaliada pela população brasileira, eu não acredito que ela terá coragem de barrar essa denúncia. Seria um suicídio político, mas vamos ficar de olho, vamos para as redes sociais e vamos lutar para que essa denúncia seja recebida e que afastemos um presidente da República que está se confundindo com o presidente de uma quadrilha. Ao abrirmos hoje o Globo.com, temos uma manchete: Temer diz que vai pessoalmente trabalhar para que a denúncia seja rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ora, isso é obstrução de justiça e isso é o Poder Executivo se imiscuir no Poder Legislativo. Nós tivemos um presidente da República afastado, o senhor Fernando Collor de Mello, por acusações muito menos graves do que essas. Nós tivemos uma presidente da República afastada por pedaladas fiscais que quase todos os governadores já fizeram. Mas agora nós estamos falando de uma quadrilha. A acusação, que precisa ser provada, óbvio, é de uma quadrilha. Qual país do mundo aceitaria ser mantido na chefia do Poder Executivo, no cargo maior da República, um homem acusado de formação de quadrilha e de obstrução da justiça? São coisas muito sérias e nós precisamos ficar vigilantes e lembrar aos nossos parlamentares, 2018 vem aí. E com certeza a população não irá aceitar que renovar mandatos de quem ficar frontalmente contra a população, mantendo na presidência da República o senhor Michel Temer. Para concluir esse primeiro bloco, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nós temos hoje um quadro também muito preocupante.
Nós temos uma Assembleia que constitucionalmente teria que ter 24 membros, mas hoje só tem 23 membros. E o Poder Judiciário, a própria Assembleia, não definem a convocação óbvia do primeiro suplente, o ex-vereador Adão Eridan. Então, são pontos que a população precisa ficar de olho. Uma das coisas que a nossa pré-candidatura tem discutido com a sociedade é a criação na Assembleia, pasmem, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte não tem um conselho de ética, não existe o conselho de ética. Então, para se ter ética, tem que haver, no mínimo, um conselho que possa discuti-la em casos como os que estão gravemente assolando o Poder Legislativo do Rio Grande do Norte. Voltaremos no próximo bloco, entrevistando Jaqueline Brasil, presidente da Atrevida Rio Grande do Norte, e entrevistando Theo Guimarães, presidente do Atrevidos Transsexualidade Masculina do Rio Grande do Norte. Voltamos já. Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Eita, meu povo, estou aqui na Padaria Japão, essa panificadora maravilhosa que é referência aqui na nossa cidade de Parnamirim. Venha conhecer, se você já não conhece, as delícias, os kits festa, café da manhã e jantar, tudo na Padaria Japão. Comida com a melhor qualidade, sabor insuperável. Tudo isso na Padaria Japão, aqui em Parnamirim. Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura, eu não vou mentir para você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que queira evitar a morte, é um lugar que queira fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela. E eu sou feliz pra caramba. Casa Dorval Paiva, 20 anos. Trabalhando no Brasil, para brasileiros. Acesse doecruzvermelha.org e seja mais. Cruz Vermelha Brasileira. Bom dia, Natal, bom dia, Parnamirim, bom dia, Rio Grande do Norte. Mais uma vez aqui nesse segundo bloco, debatendo com Fábio Holanda. Hoje, com as presenças ilustres de Jaqueline Brasil, presidente da Atrevidas Rio Grande do Norte, e de Theo Guimarães, presidente do Atrevidos Transsexualidade Masculina. Essa semana, nós estamos conversando sobre um tema que tem tomado conta
da sociedade brasileira. A sociedade hoje entende, como sempre deveria ter entendido, que as pessoas têm o direito de serem felizes da forma que entenderem. É isso, Jaqueline Brasil? É, exatamente, até porque a gente vive no cotidiano, a gente tem que aprender que as travestis transexuais, ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e são pessoas que precisam ter essa identidade reconhecida, né? Que a gente percebe que, embora os avanços tenham acontecido em todo o Brasil, o índice de assassinato das travestis transexuais, pessoas trans no Brasil, ela tem crescido grandiosamente, principalmente, então, quando se fala de Rio Grande do Norte, né? A gente reconhece que o Rio Grande do Norte ele está num índice bem elevado de assassinato dessas pessoas, né, por não reconhecer, não conhecer a identidade de gênero, não ter o conhecimento e, no entanto, não respeitar ainda a cidadania das pessoas trans. A política de gêneros, como é que vocês entendem que deveria ser explorada pelo poder público e pela sociedade? Olha, por dois. Eu acho que a partir do momento que a gente se reconhece enquanto pessoas trans, né, que temos a identidade reconhecida, a gente tem que buscar as políticas públicas nos poderes públicos e também discutir com a sociedade civil. Nós perdemos há pouco Rogéria, que foi, eu acho que um dos ícones da transexualidade brasileira. Ela dizia que era o travesti da família brasileira. E eu achava muito bacana essa expressão, porque ela lidava muito bem com isso. E ela dizia que não gostaria de ter nascido mulher, gostaria de ser a Rogéria mesmo. Como é que vocês viram esse fenômeno de Rogéria na sociedade, no começo? Como foi o seu começo há 20 anos atrás? Olha, para muitas pessoas sabem, eu sou militar, né, da Marinha, né, e minha transição começou lá dentro, né, então foi há mais de, digamos, 40 anos, né, 35 anos mais ou menos. Não diga a sua idade não por isso que eu estou diminuindo um pouquinho, entendeu? Então foi há mais de 35 anos e foi complicado, né, porque eu já comecei a sentir bullying dentro da minha própria família, né, meu pai por 3 vezes, ele tentou me matar, né, me escapei por 3 vezes, né, tive que enfrentar a rua logo com 15 anos de idade, fui expulsa de casa, a igreja virou as costas para mim, que na minha época a minha família toda evangélica, eu era evangélico também, não tinha conhecimento, tanto que a minha primeira relação com homossexual foi com 18 anos, e no entanto as pessoas me julgavam pelo meu jeito de ser, pela minha maneira de comportamento, então eu sofri muito bullying, né, essa questão, né, mas aí no cotidiano da minha vida, eu fui lutando pelo meu reconhecimento, então, até então eu não me reconhecia ainda, não sabia o que era ser travesti, né, que eu sou travesti e não reconhecia, então foi depois, com meus 25 anos, já bem tardio, que eu pude realmente, através de um concurso de Miss, eu me produzi enquanto mulher, né, como o gênero feminino, e foi onde que eu comecei a me identificar, o que realmente era, mas então, até então, eu vivia no armário, vivia oprimindo a minha sexualidade, a minha orientação sexual, a minha identidade de gênero, pela questão da igreja, da família, do meu trabalho, e isso exigia muito de nós naquela época. Houve alguém, acho que um jornalista, há pouco tempo, fez uma pergunta a vários homens. Se você nascesse mulher, quem você gostaria de ser? Aí, várias pessoas responderam no Brasil, e eu brinquei dizendo, eu gostaria de ser Tammy Gretchen. Eu acho ele uma pessoa linda, uma pessoa fantástica, corajosa, e que, tanto como mulher e agora como transexual masculinas, tem encantado o Brasil. Théo Guimarães, como é a vida de um transexual masculino? Bom, primeiramente, eu compartilho da filosofia que a sociedade em si, ela imputa várias coisas. Então, a sociedade ela é totalmente binária. Primeiramente, ela não reconhece uma família que tem 2 pais e uma mãe, ou até a própria família que só tem a avó. Então, existe várias binaridades de família, e a gente trazendo isso para a binaridade de gênero é totalmente interessante, porque o que acontece? Eu nunca me reconheci como lésbica. Primeiramente, saí do armário como lésbica porque eu sou um homem transexual, heterossexual, né? Eu não me relaciono com homens, seja de qualquer tipo, trans, cis e etc. Mas a identidade de gênero, ela indifere totalmente da sexualidade. Então, ser um transexual masculino, ser um homem trans, aqui no estado, é difícil.
porque vamos lutar, por exemplo, não é a minha realidade, mas falando da realidade geral, para você conseguir emprego, para você conseguir estudar, o primeiro preconceito vem dentro de casa. Então, quando você sai de casa, logicamente você sai da escola, da faculdade, etc., porque você não tem uma condição de manter aquilo, até porque você não tem emprego. Então, muitos se prostituem, que é o caso dos homens trans, também não é só das travestis. E, querendo ou não, a transexualidade masculina é uma coisa antiga, mas que veio à mídia agora. Porque o que acontece? Quando somos crianças, a sociedade ela imputa tanto, porque eu nasci com um sexo feminino e foi me imputado pudor. Coisa que para o homem, com o machismo que a gente tem, isso não é imputado na infância. Então, o que acontece? Com o pudor, até para você hoje vir aqui falar com você, é um ato de coragem. Porque a gente dá a nossa cara o tempo todo na rua. E aí existe estupros, existe assassinatos. Hoje o Rio Grande do Norte é a cidade do Nordeste, é a região do Nordeste mais violenta, que mata mais travestis e transexuais. Inclusive existe um grupo específico determinado para matar essas pessoas. Então, assim, é um absurdo. Todos os dias a gente tem notícia, todo dia a gente fica triste, mas a gente não perde a coragem de vir aqui e lutar pelos nossos direitos e lutar por quem a gente é. Inclusive, ontem estávamos debatendo justamente porque tivemos um mutirão, dia 10 de fevereiro, que a Atrevida levantou para toda a população, e esse mutirão para retificar nome e gênero, e entramos num debate justamente que, quando retificar o gênero, se porventura a gente cometer algum crime e for preso, nós vamos para uma delegacia masculina. E como seria um homem com vagina numa delegacia masculina? O que não sofreria? Tanto que hoje, graças a Deus, hoje saiu no Diário Oficial a nossa comissão de mapeamento LGBT no sistema prisional, e nós estamos levantando isso justamente para abrir uma ala para proteger essas pessoas. Nós temos travestis presos, nós temos homens trans presos, que passam o tempo todo por opressão na cadeia, por estupro. Eu tinha muito essa preocupação quando eu fui secretário de Justiça, porque não havia essa separação. Primeiro, eu entendo que você tem que ter cadeias separadas, por exemplo, para os jovens, onde ele tem educação, onde ele tem lazer, e também por gênero e por condição psicológica. E aqui no Rio Grande do Norte isso é um caos. Primeiro, que não há esse levantamento. Não há esse levantamento. E nós... por isso, assim, desculpa, é por isso que assim, a nossa preocupação desde essa comissão já vem sendo trabalhada desde janeiro, desde o outro secretário, Dr. Valber, que a gente já viu um diálogo com ele muito franco, e agora atualmente com esse novo secretário. A gente já fez um diálogo, mostramos para ele a necessidade dessa criação do mapeamento, e já temos até, inclusive, acionado uma direção dispositiva pelo secretário atual, que o presídio de Parnamirim, Ceará-Mirim, aliás, é o novo presídio, onde vai ser criada a ala LGBT, né, que o antigo secretário, Dr. Valber, a gente brincava muito que seria a ala cor-de-rosa, né, e que, na verdade, é uma necessidade disso, ele entende que é uma necessidade disso. Inclusive, a gente tem um bom diálogo com o novo secretário, às vezes que as meninas, algumas meninas que têm problemas lá dentro, como está em ala sendo, como é que diz? Sendo explorada sexualmente, e a gente teve em contato com ele teve o cuidado de procurar conhecer essas meninas lá dentro, procurar saber qual elas que elas podem ficar, se elas têm namorados, se pode ficar com os namorados. Então, assim, a gente tem tendo essa discussão bem mais ampla. Eu acho que para a nossa realização dessa ala, eu acho que realmente teria que ser implantada mesmo essa comissão. E graças a Deus a gente, com muita luta, foi agora, saiu hoje, né, no Diário Oficial, já foi passado, está passando em todas as redes sociais, que o secretário assinou, né, o governador assinou, e a gente realmente agora é uma realidade essa comissão. Parabéns ao governador por esse ato, parabéns ao secretário. Eu gostaria de dar um depoimento aqui. Eu acho que hoje a transexualidade é algo que as pessoas estão vendo com muito mais naturalidade. Eu queria dizer, eu sou, por exemplo, meu avô, depois de viúvo, ordenou-se padre, Dom Ivaldo Monte era meu tio, que era o arcebispo daqui, e ele dizia uma frase que eu acho que todos nós somos simpatizantes da causa de vocês, que é a nossa causa, é a causa da felicidade. Ele dizia que Deus fez o homem para ser feliz. Não ser feliz é ser ingrato com Deus. Então, com isso, eu queria convocar a sociedade a olhar com todo carinho as pessoas que querem ser felizes. No momento em que a gente tem tanta notícia ruim, tanta tristeza, e eu vou passar a palavra para vocês, para as declarações finais, e você, Theo,
Como é que você está vendo o carinho que a sociedade está vendo com o personagem Ivan da novela da Globo? É um personagem extremamente carinhoso, corajoso, e que está trazendo esse tema e eu noto que as pessoas têm um carinho, eu pelo menos tenho um carinho muito grande por ele, e pelo que ele está fazendo numa sociedade num nível alto, na classe média alta e alta do estado do Rio de Janeiro. Como é que você vê isso? Eu acho que a atriz Carol Duarte não podia desempenhar um papel melhor do que está desempenhando. Eu até parabenizo como militante da causa e como usuário da causa. E eu acho super interessante porque há um debate em família. Então, por exemplo, hoje minha mãe, meu pai, meus familiares mais próximos, eles sabem, mas eu fiz uma cirurgia em Recife, estava na casa do meu tio, foi quando teve aquela cena maravilhosa, e ali a gente gerou uma quantia de discussões assim beneficiárias, porque a pessoa sofre a vida inteira não se reconhecendo. Então, assim, imagine você passar por isso. Então, eles estão começando a ver com o olhar do outro. E a população que a Rede Globo, por exemplo, atinge é uma população mais idosa ou jovial também, vários tipos de população que fazem com que esse debate entre dentro de casa. E eu sempre falo nos meus discursos que a gente só combate o preconceito com educação, com conhecimento. É verdade. Então, se eu levo conhecimento para você, você vai aprender, você vai começar a entender quem eu sou e assim você vai me respeitar. Então, o que a gente quer da nossa vida é ser feliz, é entrar e sair. Por exemplo, hoje a sociedade passa uma travesti, a primeira coisa que as pessoas fazem é cutucar. Olha ali, uma travesti, a gente só quer passar. É verdade. Você, Jaqueline, tem um personagem que eu não me lembro o nome, do motorista lá, do tio do Ivan, que também é uma figura maravilhosa, simpático. Ela fica linda quando se traveste. Isso também você acha que ajuda a sociedade a lidar com esse tema? Olha, ajuda muito. Nós temos casos de meninas aqui que muitas vezes têm que se passar como homem para entrar no mercado de trabalho. E à noite sai como essa atriz, esse ator que está representando muito bem nessa novela. E é uma realidade nossa, a gente vê que a gente consegue se espelhar ali. E ali é uma realidade nossa que precisa as pessoas estarem cientes disso. Né? E a gente tem muito que agradecer. Eu acho que a televisão, ela traz algumas coisas boas, mas também traz algumas coisas que a gente tem que ser discutido, que são pejorativas, mas nesse sentido, tanto da Ivana como desse ator que está fazendo esse transformista, né? Está muito de parabéns. Eu acho que por aí mesmo é a mídia que está nos ajudando. Muito obrigado a vocês pela presença. Contem comigo como advogado, como comunicador. Nós somos pré-candidatos a deputado estadual. Estamos e vamos debater esse tema com toda a força. E aonde eu estiver, vocês contarão com a minha simpatia. Muito obrigado aos dois. Obrigado.